O livro de Eclesiastes é a parte da literatura de sabedoria da Bíblia e começa com esta frase, as palavras de Correlete, o filho de Davi, rei em Jerusalém. Agora, em hebraico, a palavra Correlete significa alguém que reuniu o povo, e neste caso é para aprender, e por isso é muitas vezes traduzido em inglês como professor. E o professor disse ser um filho ou um descendente do rei Davi. E por isso, há opiniões diferentes sobre quem essa figura poderia ter sido. Muitos pensam que se refere ao rei Salomão, para outros talvez seja um dos reis posteriores da linhagem de Davi, e ainda outros pensam que ele é realmente um professor israelita, depois que adotou Salomão como persona, como auxiliar de ensino. Qualquer uma dessas interpretações nos faz reconhecer que o professor é um personagem do livro, e é diferente do autor do livro, que permanece anônimo. Por isso que fazemos aqui a voz de professores para a maior parte do livro, mas na verdade é uma voz diferente. O autor que nos introduz ao professor na primeira frase e depois, no final do livro, conclui, resumindo e avaliando tudo que o professor apenas disse, de modo que o autor é alguém que se quer que escutemos tudo o que o professor tem a dizer. E em seguida nos ajuda a processar e formar a nossa própria conclusão. E então, o que o professor tem a dizer? Bem, o autor resume a mensagem básica do professor do início ao fim, e é revel, revel. Tudo é totalmente revel. Agora, a maioria das Bíblias em inglês traduz essa palavra revel como sem sentido, mas isso não chega a capturar o significado da ideia. Em hebraico, revel significa literalmente vapor ou fumaça, e o professor usa essa palavra 38 vezes no livro como uma metáfora para descrever como é a vida em primeiro lugar, temporária ou passageira, como uma nuvem de fumaça, mas em segundo lugar, também como a vida é um enigma ou um paradoxo, como fumaça parece sólido, mas quando você tenta agarrar, não há nada lá. Portanto, há tanta beleza ou bondade no mundo, mas quando você está começando a aproveitar, ocorre uma tragédia e tudo sucumbe. Todos nós temos um forte senso de justiça, mas em todo o tempo coisas ruins acontecem a pessoas boas. Assim a vida é constantemente imprevisível, é instável, ou nas palavras do professor, como correr atrás do vento, revel. Isso é um tipo de infortúnio. Então por que ele está dizendo tudo isso? O objetivo básico dos autores é direcionar todas as maneiras que nós tentamos construir significado e propósito em nossas vidas sem Deus. E ele permite que o professor desconstrua essas ideias. Assim, o autor pensa que passamos a maior parte do nosso tempo investindo energia e emoções nas coisas que no final não têm significado duradouro ou significância. E ele permite que o professor nos dê uma lição difícil na realidade. Você pode ver isso mais claramente nos poemas de abertura e fechamento, que se concentram em primeiro lugar no tempo e em seguida na morte. Por isso o professor diz que você pode gastar a sua vida inteira trabalhando e conquistando porque você acha que isso torna a vida significativa. Você realmente deve parar e considerar a marcha do tempo. Para todo o esforço humano que ocorre no mundo, nada realmente muda. Então, com certeza, desenvolvemos tecnologia e nós construímos nações que ascendem e declinam. Mas, vai escalar uma montanha e ver se ela se importa. Ela estava lá muito antes de qualquer um de nós e ela vai estar aqui muito tempo depois. Quer dizer, ninguém vai se lembrar de você ou qualquer outra coisa que você fez em 100 anos a partir de agora, mas aquela montanha ainda vai estar lá. E o mar ainda estará quebrando na praia, e o sol ainda nasce e se põe. E assim, o tempo acabará por apagar você e eu e tudo o que nós preocupamos. E se isso não é suficientemente desanimador, o professor também não para de falar sobre a morte por todo o caminho através do livro. Mas especialmente neste poema do fim, ele diz que a morte é o grande equalizador e torna sem sentido a maioria de nossas atividades diárias, que devora os sábios e engana os ricos e os pobres. Não importa quem você é, o que você fez, bem ou mal, iremos todos morrer, e isso é inevitável. Assim como essas duas ideias na mão, o professor passa a considerar todas as atividades e falsas esperanças que investimos em nossas vidas para encontrar significado e importância, como a riqueza ou a carreira ou os status sociais ou lazer. Então você acha que trabalhar duro vai fazer com que a vida valha a pena. Pense no estresse e no trabalho que vem sobre você e toda a ansiedade e as noites sem dormir. E no momento em que você realmente ganhou alguma riqueza, você vai estar velho para apreciá-la de qualquer maneira. E no momento que você passar isso para frente para alguém, eles podem sequer ser alguém que não se preocupa com qualquer coisa que você fez. Ou talvez você ache que o prazer vai fazer a vida valer a pena para você. Vai lá, viva as suas férias, viva para a festa de fim de semana. A segunda-feira sempre vem. Revel, revel. Tudo é absolutamente revel. Então, o que o professor advoga em seguida? Que nos tornemos hedonistas, puros ou relativistas? Bem, não, isso seria revel também. O professor reconhece as ideias de Provérbios,
que viver pela sabedoria e o temor do Senhor, que essas têm vantagens reais em toda a vida e provavelmente servirão para você melhor. Veja que o problema é que mesmo vivendo pela sabedoria e temor do Senhor, eles são rebeldes também, porque não garantem uma boa vida. Pessoas boas morrem tragicamente e pessoas ruins têm uma vida longa e próspera. Há apenas muitas exceções e por isso mesmo a sabedoria é rebelde. Mais uma vez, não insignificante, mas um enigma. Sabedoria não funciona da maneira que você acha que deveria em todos os tempos. Então aqui é o caminho a seguir no meio de todo esse revel. E aqui, paradoxalmente, o professor descobre a chave para o verdadeiro prazer da vida sob o sol. E ele está aceitando o revel. É reconhecer que tudo na vida é totalmente fora de seu controle. Cerca de 6 diferentes vezes, em alguns dos mais sombrios momentos em seu monólogo, o professor fala sobre o dom de Deus, que é o prazer das coisas simples e boas da vida, como a amizade, ou a família, ou uma boa refeição, ou um dia ensolarado. Você não pode controlar essas coisas, elas certamente não são garantias, mas essa é a beleza quando eu adoto uma postura de total confiança em Deus. Isso me liberta para simplesmente desfrutar minha vida como eu realmente deveria experimentá-la. Não como eu acho que deveria ser, porque até mesmo as minhas expectativas sobre o que a vida deve ser são, em última análise, revel. Tudo sobre o sol é totalmente revel. E assim, as palavras do professor chegam ao fim. Aqui mesmo, no final, o autor fala de novo, e ele traz a uma conclusão. Ele diz que as palavras do professor são muito importantes para ouvir. Ele as compara a um cajado de pastor com uma ponta afiada, o que pode te machucar quando cutuca você. Mas ele diz que o professor está tentando mover você na direção certa, para uma maior sabedoria. O autor, em seguida, nos adverte que você pode entender as palavras do professor muito profundamente, e você pode passar toda a sua vida enterrada em livros, tentando responder enigmas existenciais da vida. Não tente, ele diz, você nunca vai chegar lá. E assim, o autor oferece a sua própria conclusão, e é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a toda obra oculta, sejam boas ou más. E assim, o autor pensa que é bom deixar o professor desafiar suas falsas esperanças e lembrá-lo que o tempo e a morte fazem da vida completamente fora de seu controle. Mas o que há da vida verdadeiro significado é a esperança do julgamento de Deus, a esperança de que um dia Deus irá limpar todos os rebeldes e trazer a verdadeira justiça ao nosso mundo. E é essa esperança que deve abastecer uma vida de honestidade e integridade diante de Deus, apesar do fato de que eu permaneça confusa pela maioria dos mistérios da vida. E essa é a sabedoria do livro de Eclesiastes.